Quantos dias é possível sobreviver no Red Dead no modo sobrevivência? No episódio anterior, tô começando minha jornada num lugar aleatório e sem ajuda do mapa. Comecei só com uma faca e uma corda nesse desafio extremo. No modo sobrevivência, ficar com fome, sede ou sono por muito tempo é fatal. Para piorar, o minimapa tá desativado, fazendo com que eu possa me perder facilmente e não conseguir realizar coisas que parecem simples. A cada dia que passa, o santuário fica maior. Encontrei um filhote de lobo selvagem que começou a me ajudar nas caçadas. Um potro nasceu no momento certo, renovando as minhas esperanças. Construí um novo cercado e comprei uma vaca leiteira para enfrentar o inverno. Mas uma tempestade de neve destruiu todos os meus planos e eu precisava de uma roupa mais quente. Viajei até a floresta em busca de um urso para fazer um casaco de sobrevivência, só que a floresta escondia segredos sombrios. E esse encontro quase me custou a vida. Agora eu tô pronto para qualquer tempestade, mas um antigo inimigo voltou das sombras e dessa vez ele não tá sozinho. Depois de muitos dias de tempestade, o sol finalmente voltou a brilhar. Apesar dos ferimentos da caçada, hoje eu acordei melhor, mas tenho muito trabalho pela frente. Preciso construir um cercado para os porcos. Infelizmente, a tempestade atrasou tudo e ela pode voltar a qualquer momento. Agora eu vou levar o urso para conhecer os animais da fazenda e já vou aproveitar para treinar o potro. Parece que o lobo sumiu. Ele deve estar dando uma volta no santuário. Animais selvagens são assim mesmo. É muito difícil remover eles totalmente da natureza. Já o potro, esse aí tá feliz da vida. Seu nome será Trovão, nascido da tempestade. E agora a gente vai testar o seu vínculo e a sua obediência. Às vezes os potros podem ser um pouco teimosos, mas não demora muito para ele começar a me seguir. Ele ainda é muito novo, mas eu quero testar sua coragem. Vamos ver se ele se assusta com o latido do urso. Pelo jeito, ele não tem medo de cachorro. Mas será que ele tem medo de tiro? Parece que descobrimos o seu ponto fraco. Nessa fase, o medo é natural, mas ele ainda tá muito assustado. Vai precisar de muito treino quando crescer. Ele tá todo sujo, então, como recompensa, vai ganhar o seu primeiro banho. Por hoje, o trabalho com o trovão está concluído. Agora eu vou almoçar para ter energia suficiente para começar a construir o chiqueiro. Criar porcos não dá dinheiro, mas é muito importante para emergências. No inverno, tem poucos animais para caçar, principalmente nessa região. Por isso, os porcos vão ser abatidos quando necessário. Esse local parece bom para construir. O chão não é totalmente plano, mas já deve servir. Só que de repente, eu vi um barulho no meio dos arbustos. As aves estavam comendo uma gralha, e como o urso trabalhou hoje cedo, deve estar com fome. No deserto tem pouco alimento, mas às vezes as oportunidades vêm do céu. Agora que está todo mundo alimentado, é mãos à obra.
Depois de muitas horas, finalmente o chiqueiro ficou pronto. Só que isso me deixou muito cansado. Vou comer, tomar água e dormir, porque amanhã tenho que fazer a segurança do santuário. Ou seja, vai ser um dia bem cansativo e perigoso. O dia amanheceu e já tô limpando o meu revólver para começar a viagem. A ideia é procurar acampamentos próximos e eliminar o máximo de bandidos da região. Quanto menos gangues, mais segurança para os animais. Só que enquanto eu tomava o meu café da manhã, avistei uma fogueira bem pertinho da entrada do santuário. Agora eu já tenho o meu primeiro alvo. Chegando no acampamento, avistei um homem. Mas ele não é um bandido, é um pistoleiro fora da lei, procurado pela justiça. Fazia tempo que eu não tinha um duelo. Chegou a hora de descobrir quem é o mais rápido. Confesso que eu esperava mais desse cara, não me acertou nenhum tiro e ainda me deu comida de graça. Para melhorar ainda mais, eu vou faturar uma boa grana com ele. Para isso, eu vou ter que levar ele até a cidade de Tumbleweed, mas acho melhor eu esperar até encontrar mais criminosos. Aí eu levo tudo de uma vez. Aproveitando que o tempo ainda tá bom, eu vou seguir a procura de criminosos na região. Avistei uma grande montanha e decidi subir nela para poder enxergar os acampamentos de longe. Mas o que eu acabei encontrando foi algo muito bizarro. Urubus sobrevoavam o local. Era o prenúncio de que algo muito grave tinha acontecido. Um coiote estava se alimentando dos corpos e acabou fugindo de mim. E pelas marcas no corpo da vaca, pode ter sido algum animal grande. Até pensei que pudesse ser um puma, mas isso não explica o incêndio que aconteceu aqui. Então só resta uma possibilidade: um ataque brutal de uma gangue. Achei que eu já tinha acabado com os Del Lobos, mas pelo visto, o pesadelo ainda não acabou. Provavelmente o acampamento deles não deve estar muito longe, então eu comecei a procurar. Só que acabei encontrando algo muito valioso, um grande cavalo selvagem. De longe até parece um Mustang, vou precisar chegar mais perto para ter certeza. Se ele for um macho, vai ser o garanhão perfeito para a reprodução na fazenda, já que a minha égua Duna também é um Mustang, mas essa espécie é muito selvagem. Se eu der bobeira, eu posso perder de vista. Por isso, é melhor eu passar uma loção de disfarce por precaução. Hey, hello. Whoa, hello there. Now we can become better acquainted. Relax. Para minha sorte, é um Mustang macho, perfeito para minha fazenda. Nice and easy.
I'm all right. Agora que ele deixou eu me aproximar, essa é minha grande chance. That's it. Easy. Hey, come on. Whoa! Start of a beautiful friendship, boy. Esse cavalo é um Mustang Baio Tigrado, um animal extremamente raro e bonito. Já tô até imaginando os outros que vão nascer em breve. Dessa vez eu posso estar diante de uma mina de ouro. Só que já faz algumas horas que eu tô viajando e preciso comer alguma coisa. Também tenho que levar carne pro estoque da fazenda. Então eu vou aproveitar para caçar alguns animais por aqui. Essa é uma região muito farta. Quase ninguém caça nesse lugar. Ainda bem que eu tô com a minha loção de disfarce. Apesar da grande quantidade de animais, caçar aqui é muito complicado. Os animais se escondem facilmente. Nessa situação, eu preciso rastrear pelo sangue do animal. Essa antilocapra adulta tá bem gordinha. Vai render bastante carne para a fazenda. Alguns cavalos podem se assustar na presença de animais que foram abatidos. Vamos testar a coragem do Mustang. You got this? E ele nem piscou. Se tem um cavalo corajoso, Let's go, boy. ele se chama Mustang. Mas agora eu preciso encontrar o meu almoço. Vamos ver do que o Mustang é capaz. Easy there.
Consegui caçar um coelho e uma ovelha selvagem. Chegou a hora de fazer o almoço. Mas o Mustang do nada ficou nervoso. Ele é corajoso, mas sem treino e sem vínculo comigo, altas cargas de atividade podem estressar facilmente o animal. Mas nada que um petisco não resolva. Nothing, boy. Here you go. De repente, avistei uma fogueira de acampamento bem na minha frente. Preciso ir lá investigar. Não parece um criminoso, mas se for amigável, posso até recrutar para o santuário. Só que eu tenho que ter muito cuidado, porque no faroeste as aparências enganam. Partner? How you keeping? All the best, man. Esse silêncio não é um bom sinal. Confiei demais e acabei levando um tiro. Menos mal que isso não foi o suficiente para me machucar. Só que agora eu preciso comer ainda mais para me recuperar. Pelo menos ele tinha um pouco de comida. Não sei se ele era procurado pela justiça, mas para garantir, eu vou levar ele até o meu acampamento. Tô com pouca energia e por isso é melhor arrastar ele com o laço. E no caminho, acabei encontrando o que eu estava procurando. Só que eu não imaginava que a maior base da gangue dos Del Lobos ficava tão perto do santuário. Preciso me aproximar com muito cuidado para poder estudar o local. Eles têm muitos homens e atiradores que ficam no alto. Ou seja, chegar atirando não é uma opção. Dessa vez, eu preciso ser furtivo como um fantasma. Só que eu tô com pouca energia e também preciso da minha carroça para pegar os corpos. Então, é melhor eu fazer isso outro dia. Mas acho que já tenho o plano perfeito. Algumas horas depois, cheguei no santuário e a minha carroça tá cada vez mais cheia. Quando eu atacar os Del Lobos, vai ser para ficar rico de uma vez por todas. Desse jeito, o santuário vai poder crescer em segurança. Os animais já estão alimentados. Agora eu vou levar a Fênix e o Trovão para minha casa, porque agora o cercado vai ficar para Duna e o Mustang. Pensando bem, aqui é muito mais seguro para os cavalos. O futuro da fazenda tá protegido. Chegou a hora de levar um novo casal para o cercado. Só espero que eles não briguem. Por enquanto, tudo certo. Agora é só esperar a magia acontecer. A noite chegou e deixar essa carcaça aqui não é uma boa ideia. Pode atrair lobos e pumas para cá. Então, eu vou levar para longe do acampamento. Hoje o dia foi cansativo, mas muito produtivo. E agora eu preciso descansar, porque amanhã vou comprar os porcos e planejar o grande ataque ao Forte dos Del Lobos. O dia amanheceu e acordei cedo para conseguir fazer tudo o que eu planejei. Os cavalos parecem que estão se dando bem, quando algo muito estranho aconteceu. Da última vez que isso aconteceu, tinha uma cobra nesses arbustos. Só que não encontrei nada até agora.
Tinha uma cascavel do lado do acampamento. Faz tempo que essas cobras estão atrapalhando a minha vida. Chegou a hora de acabar com elas de uma vez por todas. E para essa missão, ninguém melhor do que o meu cachorro urso. Coloquei ele para farejar perto do cercado dos cavalos. Geralmente é ali que elas aparecem. O tiro deve ter afastado as cobras daqui. Isso vai dificultar muito o nosso trabalho hoje. Mas se eu não acabar com elas, isso pode atrasar o nascimento do potro. Acho que eu ouvi um barulho ali na frente. Mas era só um tatu inofensivo. É a primeira vez que eu vejo um desses tão perto do acampamento. Já tô algumas horas procurando a serpente, mas não encontrei absolutamente nada. Mas acho que o urso encontrou alguma coisa. Eu não tô vendo nada. Mas o meu cavalo se assustou perto daqueles arbustos. A cobra deve estar ali. O urso finalmente encontrou a cascavel. Com certeza deve ter mais delas por aqui, mas eu tenho muitas outras coisas para fazer hoje. Antes de sair, eu preciso dar uma recompensa pro urso. You and me, boy. Se não fosse ele, eu não teria encontrado. Os cavalos ainda estão um pouco assustados. Vou deixar a cascavel perto do cercado para espantar as outras cobras. Bom, espero que isso funcione, né? Tô me preparando para comprar os porcos na cidade de Armadillo. Já me alimentei e tratei dos animais. Esvaziei a carroça para transportar os porcos. Agora sim, tudo pronto para a viagem começar. Pouco tempo depois, já cheguei na cidade e acabei encontrando um velho conhecido. Hey, buddy. Na verdade, é uma cadela. Da última vez, ela acabou fugindo de mim, mas agora ela vai pro santuário. Come on. Chegando no vendedor de Armadillo, comprei 2 porcos por $80 cada. Agora é voltar para a fazenda e colocar eles no chiqueiro. Mas levar eles para lá tá mais difícil do que eu imaginava. Pode ser que a vira-lata consiga me ajudar. Be proud, boy.
Finalmente o meu chiqueiro tá pronto, só falta ter mais porcos. Para isso eu vou precisar encontrar um porco reprodutor, mas isso é coisa para outro dia. A vira-lata me ajudou bastante no trabalho, ela deve estar com muita fome, coitada. Vou dar a serpente toda porque ela merece. You and me, boy. E chegou a hora de apresentar ela para minha matilha. E pelo visto, o urso não gostou muito. Mas em breve ele se acostuma. Hey, boy. Achei que conseguiria realizar o meu plano de ataque hoje, porém tive mais trabalho do que eu imaginava. Agora é descansar, porque amanhã é guerra. Acordei cedo e já tô colocando os corpos de volta na carroça. E também vou levar o meu rifle de precisão. Ele é a peça fundamental do meu grande plano. Comecei a minha viagem até o forte da gangue dos Del Lobos. Mas para chegar lá, eu vou precisar subir essa montanha gigantesca. O problema é que subir com essa carroça não vai ser nada fácil. Consegui achar um caminho para subir a montanha. Mas quando eu percebi, os corpos tinham caído da carroça. Menos mal que o primeiro estava perto, só que o segundo eu não faço ideia. O pior é que ele vale muita grana, ou seja, eu preciso encontrar ele de qualquer jeito. Refazendo boa parte do caminho que eu fiz com a carroça, finalmente eu consegui encontrar o corpo. Agora sim, podemos continuar a viagem. Encontrei novamente a caravana que foi queimada pelos Del Lobos. Acho que tô no caminho certo, mas tinha um lobo se alimentando no local. Como eu preciso aumentar o meu estoque de carne na fazenda, esse lobo vai me ajudar bastante. Pouco tempo depois já tô chegando no forte. A partir de agora, todo cuidado é pouco e qualquer erro pode ser fatal. Acho que aquele morro ali da frente pode ser perfeito para executar o meu plano. Pelo que eu vi, esse é o lado da base que tem mais homens. E atirando deitado daqui de cima, eles não vão fazer ideia de onde tá vindo os tiros. Mas chegou a hora da verdade. Agora é tudo ou nada. Preciso ir pro outro lado da base sem ser visto, porque se eles me encontrar no campo aberto, é o meu fim. Para minha sorte, eu encontrei essa barricada, mas agora não tem mais como recuar.
I'm going to castrate your corpse. You're just another dead man. O forte agora tá em silêncio. Apesar de ter levado alguns tiros, ainda tô de pé. Só que isso me deixou muito cansado. Preciso colocar os corpos dentro da carroça para poder pegar a recompensa na cidade de Tumbleweed. Algumas horas se passaram e separei os corpos e peguei os suprimentos do forte. O problema é que a carroça não vai aguentar tanto peso. Jesus. Tô levando tudo que eu posso. Só espero que a carroça não quebre no meio do caminho. Alguns quilômetros à frente, precisei parar para entender se eu tô no caminho certo. Acho que Tumbleweed fica depois daquela fazenda. Realmente eu tô no caminho certo. That much game is barely worth cooking. Well, shit! Antigamente, todo mundo me atacava. Agora, eles têm medo. Minha reputação tá crescendo a cada dia que passa. Em breve, espero acabar com todos os esconderijos dos Del Lobos. Damn it all. Só assim o santuário vai ficar seguro. E ainda vou ganhar muito dinheiro. Tô cansado demais para voltar pro santuário. Vou passar a noite no saloon celebrando a vitória, porque a batalha eu venci, mas a guerra tá longe de acabar.